soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. Um dos animes que todos os otakus iniciantes assistem é Tokyo Ghoul. E finalmente, depois de anos, eu resolvi reassistir esse anime. Então no vídeo de hoje, você vai conferir a minha opinião depois de reassistir a primeira temporada de Tokyo Ghoul. E aí, otakus e nerds, beleza? O meu nome é Emma e você está no canal The Otaku Nerd Show. E no vídeo de hoje, eu vim dar a minha opinião depois de reassistir a primeira temporada de Tokyo Ghoul. Este é um vídeo mais voltado para um podcast sem roteiro, o mais natural possível. Então pode ser que às vezes eu possa me embaralhar com alguma fala, alguma palavra, ou falar rápido demais. Então eu me desculpo para vocês, mas é um vídeo que eu queria que fosse natural. E eu já assisti uma outra temporada de outro anime, então se vocês quiserem eu dando a minha opinião sobre essa primeira temporada desse anime que eu assisti, deixem nos comentários. E também dê ideias para próximos vídeos. Recentemente eu terminei finalmente a primeira temporada de Tokyo Ghoul. Eu reassisti ela depois de muitos anos. Eu acho que já tem quase 3 anos que eu não vejo Tokyo Ghoul. Então eu queria reassistir para ver se era realmente tão bom quanto eu lembrava ou se era realmente ruim. E eu realmente não lembrava quanto era bom esse anime, principalmente a sua primeira temporada. As outras temporadas eu ainda não reassisti, só reassisti a primeira, com dublagem lá na Funimation. Mas eu queria falar a minha experiência de estar reassistindo o anime, que foi um dos meus primeiros. Caso quem não conheça, a história começa com Ken Kaneki. Ele mora em Tóquio, só que Tóquio está tendo um péssimo problema de ghouls, monstros que são muito semelhantes a humanos que se misturam na nossa sociedade, que comem humanos. Então isso acaba assustando muito a sociedade de Tóquio. Só que algo acontece que é inesperado. Kaneki finalmente consegue um encontro junto com a garota chamada Rise. Então, um dia, quando ele estava levando Rise até sua casa, ele percebe que Rise, na verdade, é um ghoul e quase tenta comê-lo. Só que, por sorte, algumas construções acabam caindo em cima de Rise e ela acaba falecendo. Só que Kaneki, ele sobrevive com péssimas perfurações nos seus órgãos. Então, acontece uma das primeiras transfusões de órgãos lá em Tóquio, já que não era muito comum isso acontecer. Então, isso faz que Kaneki mude um pouco, seu paladar fica extremamente horrível, ele não conseguia comer nada. Até que quando ele volta para casa e tenta preparar o seu hambúrguer favorito, ele acaba escutando uma reportagem sobre ghouls, e que os ghouls eles não conseguem comer nada humano, apenas carne humana. E isso acaba assustando muito Kaneki, já que ele estava com aqueles mesmos sintomas, ele não estava comendo nada. Então, ele decide comer a carne que ele estava preparando, mas logo ele sente uma grande vontade de vomitar. Então ele faz mais um teste que ele tinha visto na TV, que os ghouls eles não podem ser perfurados por objetos cortantes, como facas e tesouras. Então ele tenta se cortar com uma faca, mas a faca se quebra inteira. Então o Kaneki ele fica extremamente assustado e vai dar uma volta. Então ele sente um cheiro maravilhoso, e aquele cheiro maravilhoso era um cadáver que um ghoul estava comendo. Então o Kaneki percebe que ele realmente é um ghoul. No começo ele não aceita que ele é um ghoul, porque ele lembra que ele é humano, ele tem atitudes de humanos, ele tem ainda os sentimentos de humano, e ele não queria comer a carne humana, senão ele ia deixar de ser humano e ele viraria um ghoul. Mas um ghoul chamado Nishiki quase o ataca e o mata. Só que Touka, uma garota que trabalhava lá no Anteiko, um restaurante que o Kaneki acaba indo muito, ajudou ele. E vendo a situação decadente de Kaneki, que ele não conseguia comer carne humana, justamente que ele ia deixar de ser humano, a Touka decide ter uma atitude e colocar um braço dentro da boca de Kaneki para ele comer. E ele fica extremamente apavorado, porque ele não é mais humano. Mas mesmo assim ele ainda tem atitude de humano. Então ele decide entrar para Anteiko, um local onde ajuda ghouls que estão na mesma situação que ele. E nisso ele vai começar a sua jornada. Eu não lembrava quanto essa hora era boa, porque ela trata de vários temas que estão escondidos, que você precisa interpretar para entender. Por exemplo, a nossa sociedade. É sempre uma parte da sociedade ela acha que outra é ruim, e essa ruim acha que
esse pessoal que acham elas ruins, que são os vilões da história. Então, um lado não consegue compreender com o outro, que é o caso dos ghouls e dos pombos, ou as pombas. As pombas são basicamente pessoas que caçam e matam ghouls. É uma sociedade que tem o objetivo de acabar com todos os ghouls de Tóquio e do mundo. Então, todos os ghouls têm alguma coisa com eles. Alguns sempre matam companheiros de ghouls, outros ghouls matam companheiros das pombas, então sempre fica com essa dinâmica, uma dinâmica extremamente horrível. E o Kaneki ele acaba descobrindo que ele é um ghoul híbrido, ou seja, ele é meio humano e meio ghoul, já que ele não foi com todos os órgãos de Iris, então só alguma parte modificou e ele ficou com o intestino de ghoul. Então provavelmente essa transfusão de órgãos foi no seu intestino, já que ele só conseguia sentir gosto humano, ele só conseguia comer carne humana. Então eu acredito que seja esse o fator que ele tenha virado um ghoul. E ele é um ghoul híbrido, um dos ghouls mais potentes que existe, já que ele tem a força humana junto com a força de ghoul. Isso acaba misturando e tem uma grande força, e o Kaneki é uma delas. No começo ele ainda ele reage como aquele garoto muito sozinho, frio, que ele é muito tímido, muito quieto, mas ele acaba conhecendo um pouco mais da Anteiko e da sociedade de ghouls. Ele precisa fazer uma máscara, que é aquela famosa máscara com dentadura, que tem os dentes à mostra, que a gente sempre está vendo em eventos de animes. Aquela máscara é feita para proteger o Kaneki das pombas, para as pombas não perceberem que o Kaneki é um ghoul. Só que isso acaba mais que atrapalhando, já que as pombas vão saber que os ghouls que usam máscara diretamente. Então isso é um erro, mas isso também ajuda para que nada que do rosto apareça para as pombas e as pombas saibam quem são aqueles ghouls e porventura vão tentar matá-los. Então eles têm que usar essas máscaras para se proteger. E nisso o Kaneki também vai aprendendo sobre a Arisa, aquela ghoul que tentou comê-lo no primeiro episódio. E ele acaba descobrindo que ela não era uma ghoul tão legal, mas ela era muito popular e uma pessoa que até era carismática. E o Kaneki ele vai entendendo que os ghouls, eles na verdade são pessoas comuns. Eles apenas têm a necessidade de comer carne humana. Eles ainda têm sentimentos, são pessoas que querem viver em sociedade. Nem todos querem só comer carne humana por comer. Eles querem ter uma sociedade que aceitem como eles são, já que eles não têm culpa de ser assim. Infelizmente, a sociedade sempre culpa os ghouls de tudo que acontece, de todos os assassinatos. E os ghouls eles têm que se virar para mostrar que eles são boas pessoas, mas eles sempre têm que viver nas sombras. E uma das coisas mais legais do anime é isso, da gente saber que na verdade o lado opressor é na verdade o oprimido. A gente consegue ver esse lado. A gente vê, principalmente com a Touka, que eles não querem matar seres humanos. Quando a Touka ela mata um dos pombas, ela fica extremamente triste porque ela sabe que deixou um membro de alguma família sozinho e morto. Ela provavelmente fez que alguma família se destruísse. Então ela fica extremamente decepcionada com ela mesma, mesmo que ela tenha feito aquilo para se proteger e proteger a Hinami, uma garota que é basicamente a sua irmã mais nova, dela e do Kaneki, já que ela ficou órfã tanto de pai tanto de mãe por causa das pombas. Então ela acaba vivendo na Anteiko. Isso é muito bom porque a gente consegue ver que os ghouls, eles não são apenas monstros, eles são pessoas que têm sentimentos e acaba mostrando um outro lado que a gente quase não vê em alguns animes. E agora tá começando mais a gente vê o lado do opressor em várias histórias, só que isso não é nunca mostrado de uma forma boa. Tokyo Ghoul ele mostra de várias formas que na verdade nós somos pessoas, nós somos monstros, tanto por dentro quanto por fora. A gente não pode ser a melhor pessoa do mundo, mas a gente tem um lado monstro. E o que foi debatido no último episódio, quando o Kaneki ele está sendo torturado, e a Arisa que fica na mente dele fala: você sempre tem aquele dilema, se machucar para não machucar o outro. Você está levando isso muito ao pé da letra, você vai morrer. Mesmo que ele se regenere, aquilo era muito forte. O Jason realmente estava torturando muito o Kaneki. Então, ele acaba despertando uma raiva e lembrando da sua mãe que morreu por exaustão. Então, ele finalmente desperta o seu lado ghoul. Então, ele mostra que, apesar dele ser uma boa pessoa, ele teve a oportunidade de matar um pombo e não quis. Ele queria que aquele pombo fugisse, que aquilo estava além de seu controle, sua fome era além do controle que ele podia ter.
Ele vai lá e não mata. Mas ele tem aquela situação que ele realmente precisava matar o Jason. Por quê? Porque senão ele ia morrer. Ele fez que outras pessoas morressem porque ele não queria machucar elas. Então, o Kaneki ele acaba ficando muito confuso com isso e ele desperta seu lado Ghoul. E finalmente a gente vê que o Kaneki, apesar de ser uma pessoa boa, ele sempre teve aquele lado obscuro, cruel, que estava atrás de carne. E o que ele faz é basicamente comer e devorar o Jason. O Jason foi morto pelo Kaneki. Então a gente vê que nós podemos ser pessoas boas, mas a gente sempre vai ter um lado extremamente cruel que quer o mal dos outros. A gente não pode só viver de bem. A gente às vezes pode ter atitudes ruins. Isso não é um problema. Não é um problema. Mas nessa história é um problema, porque o Kaneki ele vai começar só uma pessoa que vai começar a comer os outros ghouls, mas ele ainda tem consciência do que ele faz. E aquela personalidade daquela pessoa tímida, retraída, ainda existe, mas aquele lado predominantemente ghoul está presente. Então ele não pode simplesmente controlá-la. E então é isso que ele vai fazendo no anime. Ele vai evoluir, vai controlar essa capacidade não só para comida, mas também para tudo que envolve seu poder de ghoul. Eu poderia falar muito sobre esse anime porque eu realmente não lembrava como ele era tão bom, mas o vídeo vai ficar extremamente longo. Eu só falei alguns pontos que eu consiga me lembrar, mesmo que eu tenha acabado de reassistir esse anime. E se vocês querem das próximas temporadas, que foram temporadas que no passado eu odiei, eu posso trazer assim um vídeo aqui falando sobre essas temporadas novas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo aqui do canal, se inscreve e ativa as notificações. Eu sei que eu já pedi like no começo do vídeo com aquele vídeo do MC Barra, mas realmente vocês não estão ajudando no engajamento do canal. O canal tá decaindo bastante. Eu gostaria que tivesse o apoio e a ajuda de vocês. Então é isso. Um beijo, abraço, fui. Tchau!